Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos a mais um Pão do Dia. A partir de hoje, permitindo Deus, todos os dias estaremos trazendo aqui uma mensagem de Deus concernente ao tema Pão do Dia. E para a abertura desse projeto que Deus tem nos dado, nós vamos ler o tema principal desse projeto, que é Jesus, o Pão da Vida. E permitindo Deus nos dando vida, saúde, paz e acima de tudo a presença dele, todos os dias nós estaremos deixando uma mensagem no seu Instagram, no Facebook, no YouTube, Pão do Dia. E para isso, quero fazer uma leitura de um texto em João, capítulo de número 6, verso de número 35. João, capítulo 6, verso 35. Esta pregação diária, que é o pão do dia que vai chegar ao seu coração, à sua vida, vai chegar no seu celular, é sobre Jesus, que é o pão da vida. E nesse primeiro dia eu quero falar sobre Jesus, o pão da vida. João, capítulo de número 6, verso de número 35, está escrito assim: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Esta palavra em João, capítulo 6, verso 35, é a maior revelação de Deus para a igreja, para todos aqueles que creem na vinda de Jesus à terra para manifestar a glória de Deus. João, capítulo 1, diz que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Aqui no capítulo de número 6 de João, Jesus está mais uma vez esclarecendo aos fariseus, aos líderes religiosos daquela época, acerca de quem ele era. E eles começaram a indagar, a perguntar, a falar, dizendo: olha, nosso pai Moisés, que eles tinham muito em apreço, eles tinham muito estima por Moisés, por guardar a lei do Antigo Testamento, eles nos deu pão que a gente comeu naquela época, a gente viu pão descendo do céu. E o Senhor, o que o Senhor tem para nos dar? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: vocês comeram pão que veio de Deus, que Moisés vos deu, mas mesmo assim vocês morreram. Comendo esse pão, vocês ficaram enfermos. Comendo esse pão, muitos não entraram na terra prometida. Comendo esse pão, muitos se afastaram de mim. Mas Jesus disse assim: mas eu sou o pão vivo que desceu do céu, e quem se alimentar desse pão não terá fome e nem terá sede. Jesus é o pão vivo que veio do céu. Quando se fala de pão, fala de alimento diário. Quando se fala de pão, fala de vida. Quando se fala de pão, fala de saúde. Quando se fala de pão, fala de prosperidade. Quando se fala de pão, fala também de salvação. Pai Claito, o que tem a ver pão com salvação? É porque Jesus disse assim: quem não comer desse pão, que sou eu, Jesus dizendo, e quem não beber do sangue de Jesus, não terá a vida eterna. Jesus está esclarecendo que quem não come do pão do céu, que é Jesus, que veio do céu, e quem não bebe da água da vida, que também vem de Jesus, esse sim terá sede, esse terá fome, e esse não terá acesso ao Pai. Jesus olhou para os fariseus, aqui no capítulo de número 35, capítulo 6, verso 35, e ele disse assim: e Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Talvez você está passando fome de alegria, talvez você está passando fome de paz, talvez você está passando uma fome que as comidas naturais da terra não podem te alimentar, que é a fome da sua alma. E Jesus me trouxe aqui nesse pão do dia para dizer: Jesus pode saciar a sua fome espiritual, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu para matar a sua fome espiritual, a sua fome de justiça, a sua fome de paz, de alegria e a sua fome de felicidade. Olha para cá, todo ser humano tem fome em alguma área da vida. Que é isso, Claito? O rico tem fome. Mesmo ele sendo rico financeiramente, talvez ele tenha fome de paz, talvez ele tenha fome de alegria, talvez ele tenha fome de felicidade e talvez ele tenha fome no vazio da alma dele.
e fome eterna. E Jesus está dizendo, se você quiser alimentar essa fome, só comendo do pão vivo que veio do céu, que é Jesus. Jesus disse, quem comer do pão vivo nunca terá fome, e quem crê nunca terá sede. Jesus continua discorrendo acerca da glória dele, acerca dos discípulos, e os judeus, os pessoais daquela época, os líderes daquela época, começaram a murmurar, dizendo, olha, esse aí não é o filho de José? Como é que ele está dizendo que desceu do céu? Como é que ele está dizendo que nós temos que comer da carne dele? Aí Jesus olhou para ele e disse assim, olha, ninguém pode vir a mim, verso 44 de João, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe por que talvez você não crê que Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Porque o Pai não te deu até Jesus, não te levou até Jesus, mas todos os que foram levados até Jesus, esse sim, Jesus vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse mais ainda, disse, todos que vierem até mim, ele dizendo, de maneira nenhuma eu lançarei nenhum deles fora, pelo contrário, eu ressuscitarei eles no último dia. Sabe, talvez você não entende como, de onde, que forma, que maneira você chegou até Jesus. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã para lhe dizer, foi Deus que levou você ao pão vivo que veio do céu. Foi Deus que viu você no momento mais triste, de maior angústia, de maior aflição da sua vida e disse, eu vou levar ele até o pão vivo que veio do céu. E quando você se encontrou com esse pão vivo que veio do céu, que é Jesus, você comeu desse pão. E nunca mais a sua vida foi a mesma. Aonde tinha tristeza, começou a ter alegria. Aonde era morte, veio paz. Aonde era perca, veio lucro. E aonde era perdição eterna, inferno, morte eterna, veio vida abundante, vida eterna e céu. Porque Jesus é o pão do céu que veio saciar a fome da humanidade. Eu encerro esse pão do dia dizendo para todos os ouvintes dessa palavra e para todos que amam e creem e aguardam a volta de Cristo. Vamos comer todos os dias desse pão vivo que veio do céu. O povo de Israel comeu maná no deserto, mas eles morreram. O povo de Israel se alimentou da água da rocha, mas eles morreram. Mas Jesus disse, aquele que comer do pão vivo que veio do céu, aquele que beber dessa água que é Jesus, que veio do céu, nunca terá fome e nem terá sede. Tem mais, eu ressuscitarei no último dia. Encerro as minhas palavras dizendo que Jesus disse no verso de número 53, capítulo 6 de João, verso 53. Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Verso 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Verso 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Verso 58, a gente encerra aqui. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Se alimente dele todos os dias da sua vida. Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus.